Vocês viram o que a Netflix fez? Olá, meu nome é Thiago e neste canal a gente fala sobre cultura pop e a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Foi difícil falar isso. Eu abri a caixinha de perguntas pro programa de hoje e eu recebi aproximadamente 7 bilhões de perguntas sobre a versão em live action de Avatar que estreou na Netflix agora em fevereiro. Então, pra satisfazer os anseios da minha audiência, eu fui lá assistir, né? O primeiro episódio só, porque meu tempo de vida é pouquíssimo. Que Deus abençoe vocês que estão vivos ainda. De qualquer forma, eu venho acompanhando as discussões sobre essa adaptação por aí, nas internets. E por aqui também, nas minhas próprias redes, eu fiquei curioso porque eu me deparei com dois tipos de opinião bem diferentes. A primeira leva de opiniões diz que a versão da Netflix fez mudanças significativas na história original, a ponto de algumas ideias importantes se perderem nesse processo. E tem uma outra leva de fãs que acham que a versão em live action tá perfeitamente fiel à obra original, gente. Do que vocês estão reclamando? Afinal, a fidelidade é o objetivo em si. Será? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, questionar, discutir, debater, elaborar um pouquinho essa conversa pra diferentes ramificações, igual um polvo, ou a peruca da medusa, sei lá. Porque veja só, a gente tá há muitos anos já sendo bombardeado por remakes, reboots, adaptações, e diante disso surge a hipótese de uma crise criativa, de que ninguém consegue mais criar nada. E isso não é verdade. Tem um monte de coisa nova sendo criada o tempo inteiro. Nem sempre elas chegam na gente por uma série de motivos. E ainda assim, mesmo um remake, mesmo uma adaptação, demanda um trabalho criativo. Adaptar uma obra de uma mídia para outra não é um Ctrl+C, Ctrl+V em nenhuma etapa do processo. Sabemos disso? Sabemos disso. Algumas pessoas sabem disso. É que às vezes a gente fica num ranço tão grande quando a gente vê que a indústria tá o tempo todo priorizando remakes e adaptações em detrimento de roteiros originais, que isso, às vezes, leva a gente a desmerecer o trabalho dos responsáveis por aquela produção. E eu estou aqui para defender a classe trabalhadora, entendeu? Mesmo o remake de Avatar sendo muito fiel à obra original, e eu tenho minhas dúvidas sobre isso, o produto final, independente da qualidade dele, ainda demanda muito trabalho criativo. Roteiro, direção, edição, direção de arte, fotografia, blá 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 blá. Adaptar uma história também é um trabalho de criação. E talvez você se interesse por esse trabalho. Se esse for o caso, eu venho por meio desta humilde inserção publicitária te apresentar ao curso de roteirista da EBAC. Gostou da transição? Foi boa, né? O curso de roteirista da Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia tá aqui pra te mostrar como escrever histórias incríveis pra cinema, pra TV e pra games também, claro. Ao contrário do que muita gente fala por aí, o Brasil hoje é um dos maiores mercados do audiovisual do mundo, e essa pode ser a sua chance de construir uma carreira nesse setor. A EBAC conta com uma equipe de professores super competentes e que estão inseridos nesse mercado. No curso de roteirista, você vai poder desenvolver um plano de carreira, você vai sair desse curso com 4 projetos para enriquecer seu portfólio, vai ter tarefinha de casa e até tutorias individuais. E até o dia 29 de março tá rolando a Semana do Consumidor. E com ela, 60% de desconto em mais de 150 cursos da EBAC. E claro, tem o meu cupom de promoção, Thiago Oferta, tudo junto. Com ele você ganha um descontinho aí de R$200 em qualquer curso. Mas ele tá disponível por tempo limitado, então se eu fosse você, eu corria pra garantir agora esse descontinho. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, ou você pode apontar o seu cacareco para este QR Code que está aparecendo aqui ao meu lado. Olha ele que bonitinho. Olha que graça. Vai lá agora. Tá esperando o quê? Agora vamos para as perguntas. Primeiramente, as perguntas que eu recebi via Telegram, no nosso grupinho exclusivo dos apoiadores do canal. Para mais informações, acesse a URL que está aparecendo aí na sua tela agora. Tomei o Beatriz do Braz depois do tranquilizante, né? É o Brasil do Brasil. A primeira pergunta que chegou foi do Rafael. Vi algumas críticas sobre o live action de Avatar, o Último Mestre do Ar, que diziam que a obra foi muito purista. Se propôs a recontar a mesma história, apenas com adaptações para caberem em 8 episódios. Eu senti isso também, mas ainda não sei se é algo ruim. Fiquei pensando que seria interessante assistir essa história sobre outras perspectivas. Eu sei que adaptações são feitas porque dá dinheiro e que o purismo é um tiro mais certeiro. Sobre adaptações, você é mais purista ou acha que só vale a pena refazer algo se for acrescentar outras perspectivas? Não sei. Brincadeira. Será que o remake de Avatar é muito purista? Isso existe? Eu acho que tem uma pergunta anterior a essa, que seria: pra que serve um remake, afinal? Por que uma história que já foi contada precisa ser contada
De novo, pra ganhar dinheiro, né? O seu dinheiro. Mas peraí, calma. Tem gente respondendo essa pergunta o tempo inteiro na internet, né? A resposta mais comum que aparece por aí é a ideia de que acabou a criatividade. Todas as histórias já foram contadas e só nos resta agora ruminar a grama igual uma vaca. Nada contra vacas, mas eu detesto esse argumento. Já falamos sobre isso antes e eu não vou entrar nessa aqui de novo, não. De qualquer forma, remakes, adaptações não são novidade na história humana. A gente tá o tempo todo contando, recontando histórias, adaptando elas pra um novo tempo, pra uma nova audiência. É normal, tudo isso é normal. Eu gosto muito de O Chamado, por exemplo, a versão com a Naomi Watts, mesmo gostando também do filme original japonês. Verdade que faz tempo desde a última vez que eu assisti os dois, mas beleza. Não sei nem porque eu lembrei disso agora. São dois filmes bem diferentes, produzidos pra diferentes audiências, e eu acho legal que os dois existem. Eu não acho que tem nada inerentemente errado em remakes. De uma forma geral, eu acho interessante a gente ter diferentes perspectivas sobre a mesma história. Inclusive, tem muito filme por aí que é remake não sinalizado, né? Nada contra. Mas é claro que nada existe isolado do tempo histórico. Uma série da Netflix, um remake produzido pela Netflix, só acontece porque existe um contexto histórico e um modo de produção que permite que algo como a Netflix opere. Então eu acho que o contexto onde um remake de Avatar é produzido não permite que essa história seja contada de uma forma significativamente diferente por uma série de motivos. Dentre eles, o apego do público à obra original. O remake surge para capitalizar em cima desse apego. Se não fosse para capitalizar em cima dessa nostalgia, esse remake, nesses moldes, não teria acontecido. Inclusive, várias das reações positivas que eu li por aí nas internets destacavam justamente o quanto que esse remake é fiel à obra original. O quanto que a caracterização dos personagens remete à obra original. O quanto que a história, de uma forma geral, é bastante parecida com a animação dos anos 2000. Como se a fidelidade fosse um grande objetivo em si. E é um objetivo em si, no final das contas. Muitos fãs de Avatar, a animação original, sentem que ela é uma das grandes obras de animação dos últimos 20 anos. Pelo menos num contexto mais ocidental. Eu sou uma dessas pessoas. Inclusive, eu reassisti Avatar no ano passado e foi uma experiência massa. Foi ainda melhor do que quando eu assisti pela primeira vez. Foi tudo pra mim. Existe um grande culto ao Avatar. É uma série muito reverenciada, considerada praticamente perfeita por muitos fãs, eu incluso. Então, um remake de Avatar, pra ser bom, pra ser perfeito, precisa ser igual ao desenho. Mas a real é que o remake de Avatar não é igual ao desenho. Isso pode ser bom e isso pode ser ruim. A mídia é outra, a audiência em grande parte é outra, o contexto é outro, você é outro, eu sou outra pessoa. O fato de ser um live action adiciona outros elementos, outra linguagem, outras variantes ao produto final. A própria ideia de uma série original Netflix é um conceito que não existia 20 anos atrás, mas que agora existe e que constrói uma série de expectativas antes mesmo da gente dar play no primeiro episódio. E isso bagunça um pouco a nossa percepção daquilo ali que a gente tá assistindo. Então, por um lado, em algum lugar emocional, em algum lugar sensorial, a gente quer que esse remake seja igual ao original. A gente quer que a emoção que a gente sentiu ali atrás seja reconstruída agora. A própria série em si é feita sob medida para reconstruir alguns desses sentimentos. Mas isso é impossível. Você não vai sentir a mesma coisa. Você não é a mesma pessoa. Então, a meu ver, o remake de Avatar existe num lugar meio esquisito, onde ele nem é original o suficiente para ser considerado algo novo, porque ele nem tem o direito de ser original demais. Mas ele também não é aquilo que a gente assistiu antes, porque ele jamais poderia ser. Ele é o quê, então? Uma série original Netflix. Nada contra. Mas já que a gente tá falando de Avatar, Avatar, a animação original de 2005, é muito bom. É bom no que se propõe a ser, uma animação para criança, produzida e exibida num canal de televisão infantil, mas ao mesmo tempo é uma série que eleva esse gênero a um patamar diferenciado, pelo menos no contexto de animação ocidental. É divertido, é engraçado, é gostoso de assistir e também é interessante, tem personagens excelentes, tem diálogos excelentes. It would just be really uncomfortable. Uncomfortable? Well, I wouldn't want you to feel uncomfortable. It puts me in a really awkward position. Awkward position. I think I know the feeling. I feel like I'm caught between a rock and a hard place. How about that? Tem uma mitologia rica e complexa e trabalha com dilemas morais profundos, sofisticados e difíceis. I offer you this wisdom, Aang.
Only justice will bring peace. Não perde nada pra uma série da HBO. É muito melhor que Game of Thrones, inclusive. Nem se compara. Se um dia eu for pai de uma criança, eu quero que ela assista Avatar. Quando ela quiser, claro, sem pressão. Eu não tô nem grávida ainda. Mas ao mesmo tempo que existe uma espécie de consenso sobre a qualidade dessa animação, me parece que essa qualidade precisa ser defendida pelo simples fato da gente estar falando de uma animação. Uma animação pra criança, que passava na televisão e que não é produzida pelos estúdios Ghibli. Às vezes parece que eu preciso defender muito Avatar para quem não é muito de assistir animação pra TV. E tudo bem, cada um tem suas preferências, ninguém é obrigado a gostar do que eu gosto, exceto certas pessoas. Mas enfim, tá tudo bem, eu não tô sofrendo. Mas eu sinto que ainda existe, mesmo hoje, uma desconfiança sobre a legitimidade artística de uma animação. Principalmente se for pra criança, principalmente se for pra TV. Eu já falei sobre isso há muito tempo atrás, num vídeo muito antigo aqui no canal, e eu vou repetir resumidamente. Parte da ideia de que a animação é coisa de criança e, consequentemente, algo menor, vem da difusão de técnicas mais baratas e empobrecidas que eram usadas para se produzir desenhos animados em grande escala para televisão. O código Hays foi um fator bem importante também, claro. Tudo isso e vários outros fatores ajudaram a construir no imaginário coletivo uma ideia de que a animação era algo mais pobre, de menos prestígio, por isso que só criança poderia gostar. Existem exceções, claro, mas mesmo essas exceções também estão em um lugar menor de prestígio quando comparadas a outras produções. Mesmo uma série tão amada, tão aclamada como BoJack Horseman, não tem o mesmo grau de prestígio que algo como Succession, por exemplo. Não tô dizendo que uma é melhor ou pior que a outra, só tô dizendo que no imaginário coletivo, na cobertura da imprensa, elas não ocupam o mesmo lugar. E eu sinto que o impulso de produzir esse live action de Avatar vem da nostalgia, claro, mas também de uma premissa de que pra essa história ser levada a sério, ela precisa ser séria. E como eu disse, Avatar é muito bom no que se propõe a ser. É uma animação pra criança. É uma excelente animação pra criança. Os primeiros episódios estão bem mais próximos disso, e à medida que a série vai se alongando, a mitologia vai se expandindo e temas mais complexos vão sendo introduzidos aos poucos. Pra mim, esse é um dos aspectos mais legais de Avatar. É assistir essa trama crescer e se tornar o que ela finalmente se torna. Avatar nunca deixa de ser uma animação pra criança. O que acontece é que a própria ideia sobre o que significa ser uma animação pra criança vai se complicando à medida que a gente vai assistindo. Quando eu finalmente assisti essa versão em live action, eu senti nela uma ansiedade em trazer esses temas mais complexos já pro começo da história. O primeiro episódio, inclusive, já começa com o genocídio dos dobradores de ar. É um genocídio mesmo, tá, gente? Eu vou lá na ONU falar. E esse é um ponto da história que na versão original só aparece vários episódios depois, quando a gente já conhece o Aang, quando a gente já tá familiarizado com ele, quando a gente já ama ele profundamente. Eu não acho que essa decisão tá, sei lá, completamente errada e todos os roteiristas são burros. Eu não acho. Eu só sinto, e isso é bem pessoal mesmo, que essa decisão de mostrar o ataque ao Templo do Ar logo no comecinho do primeiro episódio acontece por causa dessa ansiedade de deixar bem claro pra audiência que isso aqui é uma história séria. Por favor, pelo amor de Deus, leve isso a sério. E eu não acho que Avatar precisa convencer ninguém de que é uma história séria. E eu também não acho que mais sério é igual a melhor. Enfim, eu não me agradei desse remake, mas quem sou eu, né? Eu sou apenas um gay de 700 anos, eu não sou o público-alvo. Tem outras coisas pra assistir. Passar bem. Próxima pergunta do Diogo. Aproveitando a pergunta do Rafael, pergunta aqui atrás, como você definiria uma obra live action? Eu debati isso com alguns amigos que argumentaram que os filmes da Marvel poderiam ser considerados live action. De fato, tecnicamente, eles podem ser live actions, mas eles não parecem seguir a mesma receita dos live actions de One Piece, Yu Yu Hakusho e Avatar. Parece que os filmes da Marvel são inspirações dos quadrinhos com uma liberdade maior para contar a história, enquanto os live actions da Netflix parecem querer seguir a história à risca. Então, live action é tudo que é filmado com gente. Não necessariamente precisa ser uma adaptação. Live action é a técnica, né? Live action é o meio onde você conta a história. Mas eu entendi a sua pergunta. Você tá perguntando o que pode ser considerado uma adaptação em live action. Geralmente, quando se usa esse termo, é um tipo específico de adaptação, que aí seria tipo igualzinho ao original. Alguma coisa nesse sentido. Então, vamos lá. O que define um live action? A resposta curta é que live action, hoje em dia, é o que o estúdio decide vender como live action. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Em 2019, a Disney lançou um remake de O Rei Leão. Lembra
dessa tragédia, teve vários outros também, mas acho que o Rei Leão é um exemplo bem didático. Lá na época, desde os primeiros anúncios, desde as primeiras notícias, falava-se dele na mídia como uma versão live action do filme de 94. Inclusive, o diretor do filme, Jon Favreau, é o mesmo que dirigiu o live action de Mowgli, que foi lançado alguns anos antes, que de fato contava com um ator de verdade interpretando o personagem principal, ao contrário do restante do elenco do filme, que eram todos animais reconstruídos digitalmente em CGI. E aí a mesma tecnologia que reconstruiu os animais de Mowgli foi usada para dar movimento a todos os animais de O Rei Leão, que no caso é o filme inteiro. E aí o fato desses animais serem todos muito realistas reforçava o discurso de que aquilo ali era um live action. Mas nenhum animal de verdade foi ferido durante as gravações do Rei Leão de 2019. É tudo CGI. Ou seja, isso aqui é uma animação fotorrealista, totalmente sem graça, mas beleza, né? Tem gosto pra tudo. Meu ponto é que, mesmo que o filme não tenha sido literalmente vendido como live action, ele foi feito pra parecer um live action, pra criar essa percepção na audiência. Isso era uma parte do marketing. Ou seja, essa versão de 2019 dialogava diretamente com a versão de 1994. Esse filme de 2019 é uma versão desse outro filme de 94. O que muda é a técnica. Pelo menos é assim que ele foi vendido. Você precisava minimamente lembrar do Rei Leão de 94 para apreciar o de 2019. Da mesma forma que o remake de Avatar precisa ser igual à obra original, ou pelo menos igual o suficiente. Chamar de live action significa dizer que isso aqui que você comprou ingresso para assistir é uma versão daquela outra coisa. Remete diretamente àquela outra coisa. É a mesma coisa, só que de outro jeito. A meu ver, essa nomenclatura não é utilizada nos filmes da Marvel, primeiro porque a adaptação é do quadrinho pro filme. Não é uma animação virando filme, é um quadrinho virando filme. Quadrinho não tem movimento, a animação tem movimento. Então não é tão direto assim. Mas eu acho que o fator principal é que o storytelling de venda é outro. Se você for ver todo o marketing de filme de super-herói, desde os Batmans do Nolan, eu acho, em grande parte existe pra meio que justificar a existência daquele filme, pra legitimar aquele filme. Eu não lembro agora direito, mas teve uns tempos aí que a Marvel lançava uns 4, 5 filmes por ano. Quem aguenta isso, gente? Eu. Infelizmente, eu aguentei por tempo demais. Então era o tempo inteiro aquela desculpa de que Esse aqui vai ser o babado. Esse é o filme, entendeu? Esse filme é o filme mais filme que a Marvel já fez. então você não vai ver nenhuma peça de marketing dizendo que Capitão América é uma adaptação de uma história escrita por não sei quem. O nome do Stan Lee aparece vagamente, mas o filme não é vendido como uma adaptação direta. Isso aqui é uma adaptação direta disso aqui. Capitão América Soldado Invernal é o novo capítulo da história do herói. Capitão América, agora vai. E eu sei que quase nenhum dos filmes da Marvel é uma adaptação direta de um quadrinho específico, mesmo os que são nomeados a partir de uma história pré-existente, tipo Guerra Civil. Mas eu tendo a achar que tem muito mais a ver com marketing do que com um apego hermético a nomenclaturas e definições. Até porque nomenclaturas e definições são perfeitamente maleáveis na hora de vender um produto. Pega esses filmes de super-herói, nem precisa ser só de super-herói, 95% desses filmes é CGI, nada contra. Mas quase tudo é imagem gerada por computador. Às vezes até a cara do ator é gerada por computador também. Nada contra, ou seja, palavras não significam nada. Agora eu vou responder as perguntas que eu recebi pelo YouTube. Lembrando que a existência desse canal só é possível graças ao financiamento coletivo através do Apoia-se. Se você tem interesse em contribuir, em fazer parte dessa festa maravilhosa, considere aí nesse endereço que está aparecendo aí na sua tela para deixar a sua humilde contribuição. Você pode apoiar também através do clube de membros aqui do YouTube. As recompensas são exatamente as mesmas, fica 100% ao seu critério. Vamos para a pergunta? Vamos para a pergunta. Amy de Paula enviou o seguinte: o que você acha da universalidade dos produtos culturais? Isso existe? Exemplo, quando falam que a literatura é universal para falar de um livro clássico. Espalhando isso para outros produtos da cultura, acha que é mesmo possível ou ainda desejável ter essa chancela de algo que atinge e transforma pessoas de um jeito universal? Soa estranho. Se a ideia de universalidade de produtos culturais soa estranha para você, é porque é estranha mesmo. Não existe nada universal, tudo é localizado, tudo vem de um lugar, tudo vem de um contexto histórico, tudo tem um recorte. O problema é que alguns lugares, alguns recortes são vendidos como neutros ou universais. Eu já falei muito sobre isso aqui, eu tô até cansado, então deixa eu pegar esse assunto e seguir com ele por um outro caminho. Eu falei antes na outra pergunta, né? Uma série da Netflix, ou da Disney Plus, ou da Prime Video, só pode existir dentro de um contexto histórico e de um modo de produção que permite que algo como a Netflix exista, ou a Disney Plus, ou a Prime Video,
Video ou qualquer outra dessas plataformas. E isso gera uma série de contradições que são específicas desse contexto onde o streaming surge como a principal forma como a gente consome audiovisual nos dias de hoje. Por exemplo, a ideia de que uma série de TV, para ser considerada um sucesso, para ser renovada para a segunda temporada, ela precisa ser maratonada por uma quantidade absurda de pessoas no final de semana de estreia. Se não for assim, vai ser um fracasso e ela vai ser cancelada. Isso é uma realidade em diferentes proporções, dependendo do nicho e do gênero onde essa série está inserida, mas é uma realidade. As séries estão sendo produzidas com esse tipo de pressão. E o que esse tipo de pressão do mercado, de um ecossistema de trabalho, causa na qualidade final de um produto? Não só na qualidade em si, porque isso é subjetivo, mas que tipo de produto vai ser criado, vai ser produzido, vai ser aprovado numa situação dessa? Como é que um roteirista trabalha desse jeito? Como é que ele constrói um personagem? Como é que ele desenvolve uma história? Que tipo de narrativa precisa ser construída para garantir uma segunda ou uma terceira temporada? Da forma como eu vejo, são essas contradições, junto com várias outras, que vão meio que empurrando goela abaixo algumas fórmulas narrativas específicas, algumas escolhas de casting específicas, e aí, a partir disso, a partir desse produto final, retroativamente, executivos, CEOs, diretores, produtores, justificam essas escolhas repetitivas com aquele velho argumento de que é isso que a audiência quer assistir. E aí a discussão é muito esvaziada porque ela acaba sendo reduzida a essa premissa de que basta apenas existir a audiência e nada mais. Tem uma série de outros fatores agindo em conjunto, uma série de decisões de executivos motivados por uma série de outros fatores que vão definir para onde vai o orçamento, qual história vai ser aprovada, qual sinopse vai ganhar um piloto, qual piloto vai ganhar uma temporada inteira. E aí, a partir dessas decisões mercadológicas, cria-se essa ideia de que algumas coisas são consideradas universais e outras não. Outras são localizadas. E eu não tô nem falando da quantidade absurda de conteúdos LGBT que são cancelados na primeira temporada, ou que nunca puderam estrear em nenhum lugar porque algum CEO decidiu economizar em imposto. Eu sei que parece que eu fugi do tema, mas eu não fugi não. Meu ponto é justamente esse. Tem uma série de fatores e contradições que influenciam direta ou indiretamente nessa percepção de que alguns produtos são considerados universais e outros não. Próxima pergunta. Qual a sua opinião sobre essa leva de filmes biográficos e como a narrativa é constantemente alterada dos fatos para geralmente tornar o protagonista um herói? Ótima pergunta. Eu tenho uma teoria sobre filmes biográficos, uma parte dela é fundamentada e a outra parte é mais um palpite do que uma teoria. Vamos conversar? Vamos conversar. Um tempo atrás eu tava pesquisando bastante sobre isso e eu me deparei com um texto muito interessante sobre o tema. Esse aqui, ó, que tá aparecendo aqui na tela. Por que Hollywood insiste nas cinebiografias? O nome da autora é Cici Peng, ó. A primeira hipótese que o texto apresenta é a de que esse é o sistema clássico de estrelas de Hollywood. Um sistema que se retroalimenta em torno da ideia de culto à personalidade. De acordo com a autora, a fama não é apenas o reconhecimento do talento de um indivíduo, mas também a invenção e manipulação dessa imagem. É importante para a máquina de Hollywood que esta forma persista, sustentar o símbolo comercial do sonho americano através de uma celebridade, uma mitologia que restabelece as glórias da individualidade. Ou seja, é parte do ethos de Hollywood e do sonho americano a celebração de figuras heróicas responsáveis por grandes feitos, mesmo quando essas figuras são trágicas e falhas. Aliás, o fato delas serem trágicas e falhas também reforçam o triunfo do individualismo. Contrasta isso com a ascensão das redes sociais nos últimos 20 anos e como toda a internet passou a se orientar em torno da imagem, dos nossos rostos, do registro constante das nossas vidas. A partir daí, a gente vai ver cada vez mais o eu como um produto. Praticamente todas as plataformas que a gente usa para acessar a internet e para trabalhar, de alguma forma ou de outra, se vende pra gente como uma forma de triunfar, como um mecanismo de triunfo. Desde a Uber, que vende autonomia, que vende independência para motoristas sucateados, até o próprio YouTube, que se vende como um lugar democrático onde qualquer pessoa pode postar um vídeo e ficar famoso. Eu mesmo fiquei milionária no YouTube. Eu tô riquíssima. Olha o link do Apoia-se aqui. Todas essas narrativas se reforçam entre si, o que não quer dizer necessariamente que tem uma pessoa numa sala sozinha, ou um pequeno grupo de pessoas numa sala sozinhos, controlando os filmes e os discursos das Big Techs. A questão é que essas são as narrativas do senso comum, são as narrativas que corroboram o neoliberalismo e que sustentam ideologicamente o capitalismo, que é o sistema onde a gente vive, ao contrário do que dizem por aí. Baixou ela em mim aqui, né? Carliane Marx.
posso fazer nada. Eu comecei a pensar nesse assunto não foi nem tanto por causa de Hollywood, mas sim porque teve muita cinebiografia brasileira lançada nos últimos anos. Algumas delas foram bastante premiadas até, né? Tipo o filme do Mussum, foi a maior bilheteria nacional do ano passado. Como que essa coisa da cinebiografia tá acontecendo aqui? E não foi só esse filme do Mussum, né? Teve filme do Claudinho Buchecha, teve Mamonas Assassinas, filme da Gal Costa, tem vários pra lançar esse ano também. Como que isso tá acontecendo no contexto brasileiro? Eu não sei. Meu palpite pouco informado é que cinebiografias, intencionalmente ou não, reforçam mitos de fundação nacionais, a identidade de uma nação, sabe? O filme do Claudinho Buchecha não existe só porque é o filme do Claudinho Buchecha ou só porque eles fizeram muito sucesso nos anos 90 e nos anos 2000, mas também porque dentro do contexto atual do nosso cinema, esse filme é vendido como uma história genuinamente brasileira, uma história que conta o triunfo de dois artistas genuinamente brasileiros. É como se fosse um pedaço muito representativo da história do Brasil. E pode ser também, não tô falando que não é, só tô falando que ele é vendido dessa forma pra gente. Um pedaço simbólico do Brasil, uma metonímia do Brasil. Dois Filhos de Francisco é o quê? O Brasil. Lula, o filho do Brasil. Hebe, a estrela do Brasil. Isso também dialoga com Hollywood e o sonho americano, embora o contexto lá seja outro e envolva a exportação dessa ideologia e desse sonho americano para outros lugares, ou a imposição dessa ideologia e desse sonho americano. É um palpite e definitivamente esse assunto não se encerra por aqui. Se vocês quiserem um vídeo maior sobre isso, me falem, porque se eu quiser eu faço. Próxima pergunta. O que você achou da fala do Denis Villeneuve rejeitando narrativas cinematográficas focadas em diálogos e advogando por um cinema focado em imagens, alegando que esse suposto foco excessivo em diálogos é causado por uma suposta influência da televisão no cinema hoje? Você acha que o cinema nas últimas décadas pegou maneirismos das narrativas televisivas? Se sim, acha isso bom ou prejudicial? Eita! Como é que foi essa história mesmo? Já faz 40 anos isso. O cinema está sendo corrompido pela televisão. É isso que disse o Denis Villeneuve na semana de lançamento de Duna 2, né? O filme que ele dirigiu. Ele falou isso numa entrevista pro The Times de Londres. Excelente e riquíssimo debate aqui na década de 1940, né? O que está acontecendo aqui? Eu não sei. Mas vamos contextualizar a fala dele porque eu acho que tem um babado aqui. Olha o que ele disse. O diálogo é para o teatro e para a televisão. Não me lembro de filmes por causa de uma fala boa. Lembro-me de filmes por causa de uma imagem forte. Não estou interessado em diálogo, imagem e som puros. Esse é o poder do cinema, mas é algo que não é óbvio quando se assiste a filmes hoje. Os filmes foram corrompidos pela televisão. Nada contra. Ok, eu acho que existe um pouquinho de verdade aqui, sim. Talvez eu concorde com o que ele falou, mas de uma forma geral, eu acho esse debate meio velho. Desde que a televisão surgiu no mundo, que o pessoal fala que o cinema tá sendo corrompido. Eu não gosto dessa palavra, inclusive. A televisão surgiu e mudou o mundo. O cinema é parte do mundo. Não tem como fazer cinema da mesma forma no mundo onde a televisão existe, né? Mesmo a resistência a uma mudança por si só já é um resultado da mudança. Mesma coisa com a chegada da internet, do streaming, do TikTok, blá 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 blá. Mas deixa eu falar um pouco sobre esse negócio de diálogo. Foi isso que me intrigou. Quando eu li essa frase do Villeneuve, eu me lembrei de um texto do Arlindo Machado que a gente lê na faculdade. Quer dizer, a gente não, que eu não sei qual foi a faculdade que você fez. Eu me formei em rádio e TV, lá na Idade Média. E eu posso estar lembrando meio errado, mas se eu não me engano, o Arlindo Machado diz que a linguagem da TV, ela é mais sonora do que visual. O que parece um paradoxo, porque a gente tá falando de um negócio chamado televisão, né? O exemplo estereotípico que geralmente se usa pra explicar isso é a dona de casa metafórica que tá lá lavando os pratos enquanto o jornal tá passando, enquanto a novela tá passando. Mas a gente não precisa evocar a Dona Maria metafórica porque ela não existe. A televisão é um bagulho que está dentro da nossa residência, junto com todos os nossos outros afazeres domésticos. Ela costuma ser uma experiência mais casual e menos imersiva. É bastante comum a gente assistir televisão enquanto tá fazendo outra coisa, seja lavando os pratos ou mexendo no celular. É por esse e outros motivos que um produto audiovisual feito pra TV tende a focar mais no som, no diálogo, no texto. Pensa como numa novela, a câmera tá o tempo todo focada no personagem que tá falando. Se o personagem tá falando, a câmera tá focada nele. Vão ter poucas escolhas estilísticas de sobrepor a fala de um personagem a algum outro elemento visual. Nada que demande uma atenção visual muito profunda do espectador. Quem escreve o texto de uma novela sabe que a pessoa que tá assistindo é um espectador mais distraído. Gente, isso não é uma regra absoluta. Compara isso que eu falei com a experiência de ir ao cinema, onde você tem uma tela gigante na sua cara e um som que preenche o seu entorno. A relação entre imagem e som no cinema tende a ser mais dialética do que na TV. Uma coisa complementa a outra, uma coisa adiciona significado a outra e por aí vai.
vai. De uma forma geral. O que rola pra mim, eu acho, é que o cinema e a TV, historicamente, influenciaram e contaminaram um ao outro. E aí eu acho que o último grande paradigma, o mais recente, é a chegada dos streamings e a pandemia. Desculpa o gatilho. Esses acontecimentos não só ressignificam a ideia de assistir um filme, como mudam o audiovisual como um todo. Mudam a forma como a gente se relaciona com o cinema. A gente vai ter esses filmes aí lançados diretamente pro streaming e o cinema em si utilizando de diferentes estratégias para levar as pessoas de volta às salas. Nesse contexto todo, a gente vai ter também aquele probleminha, né? A crise de atenção. Como fazer milhões, bilhões de pessoas pararem o que elas estão fazendo durante 2, 3 horas para assistir um filme, para prestar atenção numa mesma coisa? Que estratégias a gente usa para conseguir esse objetivo? Numa indústria em crise, recém-saída de uma greve, no caso dos Estados Unidos, com toda essa conversa sobre inteligências artificiais generativas no meio criativo, eu imagino que deve existir uma pressão muito forte sobre os diretores e roteiristas para que eles criem de acordo com fórmulas empacotadas. Por quê? Porque é isso que o mercado demanda de profissionais criativos, cada vez mais. Tem que ser muito, tem que ser rápido e tem que ter um apelo imediato para milhões e bilhões de pessoas. Então eu acho que existe verdade no que o Villeneuve fala. Eu só não sei se o diagnóstico dele tá no lugar certo. Eu não vejo o cinema como algo puro e imaculado que precisa ser protegido. Eu acho que o problema é outro. Você sabe do que eu tô falando? Próxima e última pergunta. Vamos lá? Quem me mandou foi a Isabela. Você acha que existe como interpretar errado uma obra? É possível interpretar errado uma obra? Essa pergunta parece simples, mas na verdade ela é bem complicada, porque é possível responder que sim e elaborar bastante em cima disso. É possível responder que não e elaborar bastante em cima disso. E é possível, digamos assim, abolir completamente o conceito de interpretação. Será que eu consigo falar sobre isso em menos de 5 minutos? Vamos tentar, né? De uma forma geral, eu compartilho da perspectiva da Bell Hooks sobre esse assunto, que seria mais ou menos o seguinte: construção de sentido é uma via de mão dupla. Quem estudou teoria da comunicação uma vez na vida sabe, ou pelo menos deveria saber disso. A pessoa que lê, que assiste, tá construindo significado junto com a obra. O filme que eu assisto, que eu leio, é diferente do filme que você assiste, que você lê, porque a gente construiu diferentes significados a partir dessas obras, das nossas histórias de vida, das nossas origens, dos nossos recortes. Todo mundo é especial à sua maneira. Mas não é só isso. A Bell Hooks vai falar que o olhar do espectador tem o poder de transformar a obra, de elevar o babado. O olhar transforma a realidade. Especificamente o olhar da mulher negra, da espectadora negra, que é o foco da Bell Hooks nesse texto. Eu tô falando resumidamente, né? Claro. E aí, o que acontece? A gente vive numa sociedade justa? Claro que não. Nessa sociedade injusta, alguns olhares são priorizados em detrimento de outros. Então a gente acaba sendo muito mais exposto a perspectivas brancas, europeias, norte-americanas, cis heteronormativas e por aí vai. Quando eu, por exemplo, proponho um olhar queer a uma obra de arte que, vamos dizer assim, não costuma receber esse olhar específico, esse olhar se torna localizado, desviante. É possível que muita gente faça cara feia pro meu olhar. Por isso que um protagonista branco é uma pessoa e uma protagonista que, por exemplo, é uma mulher negra, é cultura woke. Enfim, o olhar transforma, o olhar constrói sentido. A partir daí, a gente pode talvez concluir que toda interpretação é válida. Mas eu sei o que você tá pensando. Eu sei o que você tá pensando. Talvez você, um dia desse, já tenha olhado o Twitter ali em algum dia aleatório e tenha se deparado com a pior opinião de todos os tempos sobre algum filme. Como que essa pessoa tirou essa conclusão a partir dessa obra? Eu não sei, mas é sim possível partir de uma premissa equivocada para chegar numa conclusão mais equivocada ainda. Seja porque você não estudou o devido contexto, ou porque você não tem algum conhecimento específico que talvez fosse necessário para desenvolver aquele raciocínio. Você pode assistir um filme como Pobres Criaturas e concluir que ele é a versão feminista de Frankenstein. Tá errado isso? Não sei. Ainda estamos checando a veracidade da informação e a gente vai te dar um retorno em mais ou menos uns 10 a 15 dias úteis. Mas vários críticos falaram isso aqui no Brasil, no resto do mundo. É possível traçar esse paralelo de uma forma interessante. Mas se o seu entendimento sobre feminismo e sobre linguagem do cinema forem superficiais, isso pode se refletir na qualidade dessa análise. Eu não tô dizendo que você precisa de 25 graduações e
pós-graduações pra fazer uma simples comparação, não. Eu só tô dizendo que talvez seja interessante saber o significado das palavras antes de formular uma frase. Palavras não significam nada. Se você acha que feminismo é uma ideologia que prega que mulheres devem odiar homens, talvez você tire conclusões bem malucas sobre o que significa dizer que um filme do século XXI é a versão feminista de um romance do século XIX. Talvez. Se você acha que quando o personagem fala alguma coisa, isso significa que o autor concorda e que a obra tá promovendo aquilo, talvez o pessoal reclame um pouco sobre isso no Twitter. O pessoal vai reclamar de todo jeito, né? Fazer o quê? Possibilidades, possíveis respostas. Agora tem uma possível terceira resposta pra essa pergunta também, que é a de que precisamos acabar com a interpretação. Interpretação é coisa do demônio. No ensaio publicado na década de 60 chamado Contra a Interpretação, a escritora Susan Sontag defende que o projeto de interpretação é, em larga medida, reacionário e sufocante. Como a emissão de fumaça dos automóveis e da indústria pesada que polui a atmosfera urbana, hoje a proliferação de interpretações da arte envenena nossas sensibilidades. Numa cultura cujo dilema já clássico é a hipertrofia do intelecto em detrimento da energia e da capacidade sensual, a interpretação é a vingança do intelecto contra a arte. Tem mais. Mais do que isso, é a vingança do intelecto contra o mundo. Interpretar é empobrecer, esvaziar o mundo para erguer um mundo paralelo de sentidos. É converter o mundo neste mundo. Tem mais. A interpretação, baseada na teoria altamente duvidosa de que uma obra de arte é composta de elementos de conteúdo, violenta a arte. Converte a arte num artigo de uso, passível de inclusão em um esquema mental de categorias. Meu Deus. E com essa, eu comunico que estou encerrando minhas atividades neste canal. Pode apagar a luz. Ok, muita gente lê esse texto e tira conclusões. De vez em quando eu vejo alguém, a partir desse ensaio, dizer que não devemos interpretar a arte porque arte é algo que se sente. Ok. Mas é importante reforçar que a Susan Sontag está se referindo a uma definição específica de interpretação, que, segundo ela, é predominante no pensamento ocidental e que tem a ver com a forma como o secularismo europeu moderno lida com histórias e mitologias antigas, especificamente narrativas não cristãs. Ela diz que existe uma tendência de colocar a forma a serviço de algo que a gente chama de conteúdo, como se toda arte tivesse um conteúdo que precisa ser desvendado. Tudo em torno dela, dessa obra de arte, serve a esse conteúdo, a essa resposta final que encerra e sedimenta o lugar dessa obra no mundo e na memória humana. É esse caminho que ela tá criticando. Pelo menos é assim que eu interpreto. Tem muito mais coisas interessantes nesse texto. Eu recomendo que você leia, se é que você nunca leu. Ele é bem curtinho e é relativamente fácil de ler. O que eu tô falando aqui é só um resuminho, muito resumido mesmo. Trazendo um pouco pro mundo de hoje, relacionando com o meu trabalho aqui no YouTube e com a forma como a gente fala sobre cinema, sobre cultura pop e sobre arte na internet de uma forma geral, eu vejo que existe uma certa ansiedade na interpretação. Quase que uma gamificação da interpretação. Quando a série Enxame estreou no ano passado, tudo que era crítica e vídeos sobre ela tinha um foco muito grande na ideia de que essa história é sobre fanbases tóxicas. Falei sobre isso em vídeo já. O que não deixa de ser mentira, mas do jeito que é colocado, parece que é uma resposta final que encerra a obra ali. Quando eu fiz aquele vídeo sobre ruptura 300 anos atrás, ele surgiu também de uma frustração que eu tive quando eu via as pessoas reduzindo a série a isso aqui é uma crítica sobre equilíbrio pessoal e profissional. Quando, na verdade, existe ali uma infinidade de outros possíveis significados de leituras e que não se propõe a encerrar a discussão sobre aquela obra desse jeito gamificado. Finalmente interpretei. Se você for lá assistir esse vídeo sobre ruptura, os minutos finais dele refletem justamente essa minha inquietação na época, esse incômodo que eu tinha com algumas leituras sobre essa série, que soam pra mim como um sintoma dessa forma ansiosa como a gente consome mídia hoje. Estreou, maratonei, interpretei, próximo. Estreou, maratonei, interpretei, próximo. Estreou, maratonei, interpretei, próximo. Eu tento fugir disso aqui, mas eu não existo numa bolha isolada do resto do mundo. Minha leitura das coisas vai ser uma leitura de alguém que vive no século XXI, que tem acesso à internet e que tem um acervo de GIFs da Gretchen no celular. É impossível mudar isso. O que eu me esforço é pra tentar não ser taxativo nas minhas interpretações. Eu tento mostrar que tal filme reflete isso, que tal série pode ser lida dessa forma, ou que
eu me relacionei com essa obra dessa maneira. Entendendo também que tudo isso, na verdade, se transforma com o tempo também. Quando eu assisti Cidade dos Sonhos do David Lynch pela primeira vez, eu tinha 16 anos, e a minha relação com esse filme, naquela época, era muito de querer desvendar cada elemento e encontrar uma história linear no meio daquilo tudo. Era bastante obsessivo, o que é perfeitamente normal para um adolescente. Não sei nem por que vocês estão olhando estranho pra mim assim, cada um com seus problemas. A caixa azul do filme significava isso, o cowboy significava aquilo, a Marimar pegando colar na lama claramente era uma metáfora pra TV brasileira dos anos 90. Anos depois eu passei a me relacionar com esse filme de uma maneira bem diferente. Eu não preciso decifrar tudo, e toda vez que eu assisto ele, eu leio coisas diversas. Eu me relaciono com elas de forma diferente. Eu não acho que a gente precisa apenas sentir a arte. Eu não acho que isso existe. E eu não acho que é isso que a Susan Sontag fala no texto dela. Independente do texto, eu também não gosto quando as pessoas jogam essa ideia assim na internet, aleatoriamente. Tipo, ai, não precisa tentar entender esse filme, é só sentir o filme. Como se sentir a arte fosse algo puro e livre de contradições. Sentir também é uma forma de compreender. E compreender também envolve sensações. Essas coisas se misturam, se relacionam umas com as outras, e com o mundo, e com o tempo histórico, o tempo inteiro. E tudo gira e tudo é uma loucura. Do que eu tava falando mesmo? Estou de volta aqui no final desse vídeo pra avisar você, pra deixar um comentário, como sempre. É muito importante que você engaje com esse vídeo, é muito importante que você comente alguma coisa. Então, como eu sempre faço, eu vou deixar uma palavra, pra você deixar essa palavra aqui nos comentários, caso você não tenha nada pra comentar. A palavra de hoje é... esqueci qual era a palavra. A palavra de hoje é sovaco. Não posso fazer nada.